Jesus. Amém. Sem demora de tempo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 26, 24, não, do 24 ao 28. Na verdade, vamos ler do 24 ao 30. Romanos 8, 24 ao 30, que diz assim. Na minha Bíblia está mais moderna, eu ainda estou recuperando um pouco do estresse, da respiração. Somos salvos pela confiança. E confiar quer dizer esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos. Pois um homem que já tem algo não precisa esperar e confiar que o conseguirá. Entretanto, se precisamos continuar a confiar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência e certeza. E desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar, nem orar como devemos. O Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. E o Pai, que conhece todos os corações, evidentemente sabe o que o Espírito está dizendo enquanto Ele intercede por nós em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dele. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e no decorrer dos tempos Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho, de tal modo que seu Filho fosse o primeiro com muitos irmãos. E ao nos escolher, Ele nos chamou para ir a Ele. E quando fomos, Ele declarou-nos sem culpa. Encheu-nos com a retidão de Cristo, deu-nos o direito de ficar com Ele e nos prometeu sua glória. Amados irmãos, o contexto dessa passagem vai falar dos sofrimentos enfrentados pelos cristãos em comparação com a glória que nós vamos desfrutar. Vou me mover um pouco aqui. Irmãos, o que nós estamos passando, o que nós temos passado, o que o cristianismo em geral tem passado, porque como foi falado aqui, tem duas igrejas. Estamos numa fase da igreja que está se passando aquela situação das 10 virgens de Mateus 25, 5 loucas e 5 prudentes. 5 que estão dormindo, estão mornas, estão tentando reavivar o fogo com um fogo estranho, e 5 prudentes, um remanescente fiel. Não digo só aqui. Tem muitas igrejas aí, muitos lugares pequenos que as pessoas têm se reunido, têm estudado a palavra, têm buscado a Deus em cultos domésticos, porque deixaram as grandes igrejas, deixaram a apostasia das igrejas. E no versículo, no contexto, ele vai dizer que aquilo que nós sofremos agora é insignificante. Irmãos, isso que nós estamos sofrendo não é nada. Uma glória maior há de vir, irmãos. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Essa igreja, antes da volta de Jesus, vai se encher de gente. Porque o objetivo do inferno é fechar as portas dessa igreja. Mas a palavra diz em Mateus 16, 18: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas era sobre Pedro o fundamento? Não. Efésios 2:20 vai dizer assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. 1 Coríntios 3 vai dizer o seguinte: que ninguém pode pôr outro fundamento
o qual já está posto, que é Jesus Cristo. E se Jesus é o fundamento da igreja, não tem inferno que abala e não tem enviado de Satanás que vai abalar a igreja. Amados, não se preocupem, não fiquem ansiosos. Foi cantado aqui: porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, não se preocupe, não temais, ó pequeno rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Diz a palavra. Apresente a Deus. Apresente a Deus. A palavra diz: abençoe aquele que vos persegue, e amontoará as brasas sobre a cabeça dele. Já não é com nós. Se nós abençoarmos ele, perdoarmos ele, ou quem seja, já não é conosco. Aí Deus já fará a sua justiça. A palavra fala que se nós somos perseguidos pelo nome de Cristo, Pedro vai dizer: bem-aventurados nós somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Se o Espírito de Deus está sobre nós, está incomodando o inferno. Por isso está vindo retaliação, por isso está vindo perseguição, por isso está vindo enfermidade, por isso aquele dia a porta quase tentou. Está vindo essas situações, porque essa igreja vai causar ainda muita dor de cabeça no inferno. Isso eu não estou falando aqui animação de plateia, não estou fazendo talk show, não estou fazendo nenhuma programação, psicologia, não. É palavra. Porque como o pastor Mendes disse, essa igreja foi fundada há 7 anos com alicerce na palavra, com oração e palavra. As portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem se levantar é para cair. E somos salvos pela confiança. Nós cremos que Jesus voltará. Essa confiança nos faz estar aqui toda sexta. Essa confiança nos mantém de pé. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior enfraqueça, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Lamentações 3:22 vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Estamos aqui porque nós cremos. A palavra diz: temos o mesmo espírito de fé, que diz: crie, por isso falei. Você está aqui hoje porque você falou: eu vou ouvir ao culto, eu vou ouvir uma palavra que vai edificar o meu coração. E essa palavra traz paz ao seu coração. O sofrimento é insignificante. Esse sofrimento não é nada, vai passar. Jesus está no barco. Essa tempestade Ele já acalmou. Nós temos que ter fé que tudo já está consumado. O poder do diabo, Hebreus 2,14, foi limitado na cruz. Não há retaliação. A gente tem muito medo de retaliação. Não temos que ter medo do inimigo como pessoas medrosas. Temos que partir para cima dele. 1 João 5,18 vai dizer assim: que o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Vamos ganhar a alma lá fora, do nosso jeitinho, mas vamos ganhar a alma. Divulgar a palavra, ganhar almas. Não precisamos de muita coisa para ganhar almas. A igreja primitiva não fazia 7 quarta profética. A igreja primitiva não fazia aquilo ali. E no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se convertem. Pedro não usou de malabarismo. Pedro não usou das coisas que foi usada aqui quarta-feira. Pedro pegou uma mensagem assim. Pedro era um pescador. Pedro era... Atos 4 vai dizer que Pedro era iletrado. Não que ele fosse analfabeto, mas ele não frequentou a escola, que na época a escola rabínica era obrigatória, como a escola pública de hoje. Pedro e João eram iletrados e ganharam 8.000 almas, 3.000 no primeiro sermão, 5.000 no segundo sermão. Estima-se,
Agora tem que falar dos estudiosos, né? Eu detesto esse negócio. Disse que a igreja de Jerusalém tinha cerca de 25 mil membros. Tinha 25 ou 250, alguma coisa assim. A maior igreja do mundo hoje tem 800 mil membros na Coreia do Sul. Eu creio que lá tinha 250 mil. Vou pegar assim. E não tinha inovações. Simplicidade, não tinha culto dos anjos, como Paulo vai dizer em Colossenses. Que pessoas vinham e revelavam coisas, se metendo em coisas que não viu. Muitos pregadores vão dar conta para Deus. Eu vou tomar aqui, senão tem um próximo. Vão dar conta para Deus. Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. No teu nome fiz campanha, preguei lá, me escolhei de pregar, mandei os outros da glória. Apartai-vos de mim, vós que praticar iniquidade. Por quê? Você falou aquilo que estava fora da minha palavra. Você falou que eu não mandei. Senhor, mas estamos no tempo da graça. Jesus vai apontar para 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. E vai citar Ezequiel 13. Visão mentirosa, profetas que falam quando eu não falei. Apocalipse 22. Glória, 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 glória a Deus. Irmãos, não é só nesses cultos que tem poder, não. Doutrina também tem poder. O poder acompanha a doutrina. É ao contrário do que eles pensam. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: E eu declaro solenemente a todo aquele que lê este livro: se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. E se alguém cortar qualquer parte destas profecias, Deus tirará a sua participação na árvore da vida e na cidade santa que acaba de ser descrita. Aleluia. Se acrescentar, Deus vai acrescentar o castigo. Se retirar, Deus retira a salvação. E tem muito pregador. Deus mandou entregar. Foi tudo combinado. Foi um show da fé. E tem obra de macumba. O macumbeiro era eles próprios. Tá cheio desses aí nas igrejas hoje. Porque fulano tem macumba. Não, é fulano que está emmacumbado. É o pregador que está emmacumbado. A macumba está dentro do pregador. E vão dar conta. Porque fica inventando historinha. Jesus, eu tenho que descer. Porque Lázaro falou com Moisés e com Elias. Eu tenho que descer, eu tenho que subir, eu tenho que descer. Inventando história que não está na Bíblia. Eu não vejo Jesus, Paulo, Pedro usando conjectura. Mas Jesus usou parábola, mas Jesus não feria a palavra usando parábolas. Jesus era simples. Eles podiam contar talvez uma parábola aqui, explicar uma parábola de uma coisa, mas não inventar coisas que não estão na palavra. Vão dar conta para Deus. E a minha alma chora, irmãos. Eu choro porque esses pregadores, nós que somos pregadores menores, somos humilhados, enquanto a palavra fala que esses ímpios têm até na velhice deles tem robustez. Salmo 73 vai dizer. Temos espinho na carne, como Paulo lá, ele enfrentou os super apóstolos, mais excelentes apóstolos, pessoas que diziam ter mais revelações do que Paulo e acusavam Paulo de ser falso profeta. Paulo teve que se defender em 13 cartas à igreja de Corinto. 13 capítulos, a segunda carta aos Coríntios. Na verdade, dizem que era 3 cartas que ele escreveu aos Coríntios. Uma se perdeu. Eram 3 cartas.
E amados irmãos, isso entristece. Porque esses ímpios prosperam. A igreja atual está indo para o inferno. A igreja atual está indo em multidões para o inferno, em caminhões para o inferno, porque estão buscando bênção, estão buscando coisa dessa terra, buscando revelações, buscando a bênção do dono, mas não buscando o dono da bênção. Não se prega mais sobre batismo com o Espírito Santo, não se prega mais sobre arrebatamento, não se prega mais sobre céu, sobre inferno, sobre santificação. Irmãos, a mesma ladainha de sempre. Deus manda dizer, Deus manda falar. Fulana, fica de pé que Deus vai dar chave, Deus vai dar casa própria. Jesus agora virou a Dilma Rousseff. Jesus virou agora a ex-prefeita da cidade para dar casa. Irmãos, isso é preocupante. Nós estamos voltando no tempo que estão negociando pombas dentro do templo, e nós temos que ser, perdão da palavra, nós temos que ser os Jesus de hoje, de entrar no templo e virar as mesas dos cambistas e expulsar. Nós temos que ter essa atitude. Deus vai levantar nesses dias, porque Abacuque 3:2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém. No meio dos anos, a fase conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus está levantando pessoas para denunciar esse erro hoje. Amém. Deus está levantando pessoas para derrubar essas cadeiras, essas cambistas, pessoas que têm negociado o evangelho. Agenda aberta. Deus agora é empresário de alguém? Deus é empresário para ter agenda aberta. Preletores, eu não acho na Bíblia preletor nem como dom ministerial, nem como título, nem como operação da igreja. Eu não acho preletor. Levita é coisa da lei. A lei, Hebreus 10:1 vai dizer que a lei era a sombra das coisas futuras. Era sombra. Tudo apontava para Cristo. O levita era um adorador, simboliza Cristo. Quando Cristo diz: sacrifício e oferta não quiseste, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim. O levita se ofereceu como sacrifício. Cristo foi o próprio sacrifício por nós. Então tentando voltar às práticas do Antigo Testamento. Ponto profético. A igreja, irmão. Irmãos, eu acho que nem em hebraico tem essa palavra. Porque a igreja no hebraico é carral, é congregação. Israelitas no deserto era uma congregação. A igreja é eclésia, ajuntamento de pessoas. Hoje o máximo que se tem é ponto de pregação, ponto de profeta. Por que não foi ponto de adivinhação? Perdão, irmão Zé Montanha. Perdão, irmã Mangalina. Mas por que nós cigano? Cartomancia, não assume logo o que é. Estamos mirando cartomancia. Irmãos, misericórdia, macumbeiros infiltrados nos nossos altares, irmãos. Precisamos limpar nossos altares. Os irmãos que já leram a Bíblia católica sabem da história dos Macabeus, sabem dos Macabeus, saindo um pouco da história, mas é a história também, purificar o templo, tiraram toda a idolatria, porque sacrificaram um porco no altar. Antíoco Epifânio, tipo do anticristo, profetizado por Daniel no capítulo 7, capítulo 11. Nós temos que purificar os nossos altares, irmãos. Somos a igreja remanescente. Nós aqui estamos em 4, 7 com o Pai e com o Espírito Santo, fora os anjos e fora os que vão preencher essas cadeiras. E vamos ganhar alma e promover o maior avivamento desse bairro. E toda língua que se levantar em juízo
tu a condenarás. E somente os irmãos usem de sabedoria e cite o versículo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Cita só esse versículo para eles. Aleluia. Para quem se levantar contra o ministério. Cita para quem se levantar contra essa congregação. Cite esse versículo. Versículo 26. Para acabar. Falta 10 minutos ainda. E desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar, nem orar como devemos. O Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não pode ser expresso por palavras ou gemidos inexprimíveis. Que muitas vezes é o nosso choro, é as nossas lágrimas, é uma língua estranha. Talvez, língua estranha não é a palavra certa, é a língua do Espírito que surge em nós, a linguagem do Espírito que surge em nós. É gemidos mesmo, é clamores, é súplicas. Porque, irmãos, o que nós estamos passando aqui, nós estamos sentindo a dor que o Espírito Santo sente. Eu tenho clamado todos os dias, Espírito Santo, eu quero sentir o que sente o seu coração. Por isso que, pela graça e misericórdia de Deus, eu não sou nada, não sou ninguém, me humilho diante de Deus. Estou pregando esse sermão enérgico aqui, porque eu tenho me humilhado, eu tenho pedido para o Espírito Santo me revelar o mundo espiritual. Chega de carnalidade. Chega de pregador chegar aqui e falar assim que levanta às 3 horas da manhã para orar, quando não ora coisa nenhuma. Levanta 3 horas da manhã, sou eu para interceder pelos meus familiares que estão perdidos. Eu posso dizer que levanto e Deus me é testemunha. Sem força. Muitas vezes não consigo nem soltar a palavra. Muitas vezes é aquela oração em pensamento, né? A famosa oração para o diabo não ouvir. É mais pelo sono mesmo. Mas às vezes eu levanto na fraqueza. Não vou dizer que sempre, mas levanto na fraqueza. Mas a pessoa para se exibir chega aqui e fala assim: é dizimista, eu levanto 3 horas da manhã para pagar preço pelas almas. Pagar preço pelas almas? Se nem pastor é, pelo que eu vi, é diácono. Está pastoreando quem? Só se for aquele bode que estava aqui. Oh, meu irmão, a gente fala até brincando, mas é uma indignação. É uma indignação. Esse evangelho da prosperidade tem que cair por terra. Esse evangelho de falsos profetas, de profecias que o Senhor não mandou, tem que cair por terra. Está aqui, melhor profecia está aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus falado por meio dos profetas lá atrás, hoje fala pela palavra, pelo Filho, Jesus Cristo. Não buscam a Deus, muitos pregadores ficam procurando pregação no YouTube, pregação já esboço de pregação em livro. Quer livro melhor? Vai procurar a Bíblia para ler. Vai procurar a Bíblia, passa tempo com Deus, passa 1, 2, 3, 4, 5 horas com Deus. Uma coisa que eu tenho desafiado no Facebook, não sei se você ouviu, leiam as epístolas. Passe tempo com as epístolas. Os pregadores não leem as epístolas. Livros que nunca leram na vida, de Romanos a Judas. Você não vê ser pregado nas igrejas, só vê Mateus, Marcos, Lucas, João, Antigo Testamento, Atos até ali no coxo da porta do templo só.
nem o Apocalipse prega, porque ainda tem a ideia de se pregar o Apocalipse fica doido. Doidos já são de pregar umas insanidades dessas. Irmãos, a palavra fala o seguinte: o zelo da tua casa me consumirá. E é nesse zelo que eu estou pregando essa palavra aqui. Ensinamos a igreja, porque queremos ver a igreja crescendo na doutrina, na palavra. Não é falando mal de A, B, nem C, tanto que não foi citado o nome de ninguém aqui. Mas o cristianismo no geral precisa se arrepender e voltar. Nós estamos voltando a ser os judeus dos tempos de Jesus. E o próprio Jesus está levantando outra geração de discípulos, que somos nós, pessoas que estão inconformadas com isso que está acontecendo. E se tiver de morrer por Cristo, eu vou morrer. Eu vou dar minha cabeça pelo Evangelho. Vamos pregar e ser essas vozes que clamam no deserto contra a impiedade. Só terminando com o versículo, nem vou ler o 27, o 28. E sabemos que tudo quanto nos acontece, ou todas as coisas, estão operando ou cooperam para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus, estivermos ajustando aos planos dele. Nem deu para explanar tudo, mas basta cada dia o seu mal. Hoje o ímpio tem robustez, mas vai passar. Seca-se a erva, murcha-se a flor. Mas a palavra permanece eternamente. Hoje pode estar por cima da carne seca, amanhã vai estar abatido. Porque Deus exalta e humilha. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Irmãos, tudo está cooperando para o nosso bem. Tudo está cooperando para o nosso bem. Os irmãos ainda vão ver antes de Jesus voltar ou antes dos irmãos partirem, os irmãos vão ver essa igreja cheia aqui e voltando à doutrina apostólica. Não isso aí. Se quiserem fazer macumba, vai para o centro macumba. Mas aqui se prega a palavra. Retaliações vão vir? Ataques vão vir? Vão vir. Mas nós somos uma igreja militante. Nós somos uma igreja mais do que vencedora. Nós não temos que ter medo do inimigo. Jesus limitou o poder dele na cruz do Calvário. E ele não pode nos tocar. E a palavra fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Cristo morreu por nós, intercede por nós e nos deu todas as coisas, inclusive a vitória. Então, irmão, sossegue, fique em paz. Não precisa ter medo de ninguém. Não precisa ter medo de ataque de ninguém. Deus é conosco. Deus é conosco e nos dará vitória. 365, 366 vezes ele diz: não temas. Não temas, não temas. Todos os dias do ano ele diz: não temas. Não tenha medo. Deus é conosco e Deus já nos deu vitória nessa peleja. Continuemos sendo essa igreja fiel à palavra, essa igreja remanescente, essa igreja fiel à doutrina. Pode chamar de igreja pequena, igrejinha pequena, mas Deus fará prosperar, porque esse é o ano que Deus está fazendo tudo o reverso. Só um exemplo para os irmãos: a China era para ser a maior economia desse ano. Olha o que Deus já fez nos primeiros dias do ano. Deus vai fazer assim, ó.
Deus vai fazer assim, vai reverter as coisas. Vai pegar o que está embaixo e vai pôr em cima. Vai pegar o que está por cima e vai pôr embaixo. Não é para nossa vanglória, não é para nos gabar, mas Deus nos dará vitória ainda no ano de 2020. Amém. E em 31 de dezembro de 2020 vamos ter o templo aqui cheio de pessoas. Glória a Deus. Para a glória de Deus, com temor, tremor e reverência. Irmãos em montanha, coloca aquele versículo de Abacuque 2:20 aqui. Coloca aquele versículo. Glória a Deus. Na casa de Deus tem que ter reverência e santidade. E assim a igreja vai voltar à sã doutrina. A igreja vai voltar à doutrina apostólica, a doutrina do Novo Testamento, a doutrina da Bíblia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e a palma do nome de Jesus.